Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos hoje para a correção da segunda fase da Unifesp, da prova de física, é claro, né? Isso que aconteceu hoje, tá? Agora, finalzinho da noite já, tô viajando, né? O pessoal tá dormindo, eu tô aqui no hotel, tá todo mundo quase dormindo, mas estamos aqui, vamos gravar aí para ajudar vocês na correção dessa prova. E só um detalhezinho que eu acho interessante comentar, basicamente a gente teve doze fórmulas, né, para usar nessa prova, e 11, né? Teve uma aula que eu gravei, tá no meu canal no YouTube aí. Se você assistiu, tava lá. O tema da aula era o que vai cair na segunda fase da Unifesp 2024 na prova de física, é claro, né? E das 12 fórmulas que tinha que usar, 11 eu falei que podia cair, né? 11 eu falei que podia cair. É bastante coisa, né? Então, quem assistiu a minha aula aí, esta aula que tá no YouTube ainda aí, é isso, o que vai cair na prova da Unifesp, segunda fase de física. Quem assistiu essa aula se deu muito bem. Mas vamos para a correção. Vamos lá, então? Então, eu vou compartilhando o material com vocês, tá? Eu vou lendo a questão, vou organizando direitinho os dados, as informações, e a gente vai resolvendo questão por questão, comentando direitinho a teoria e tudo mais, para ficar bem claro para vocês. Acho bem interessante que a gente faça isso. Vamos lá, então? Tá aqui. Tá, então, Unifesp 2024, segunda fase, primeira questão. Então, dizia assim, né? Ó, Opa, deixa eu só dar uma travada na minha telinha aqui. Então tá lá assim, ó, em determinado trecho de uma montanha-russa, é a velha questão clássica da montanha-russa, é isso, um carrinho de 300 quilogramas, então tá aqui, já anotei aqui, massa 300 quilogramas, essa aqui é a questão, vamos anotar aqui, questão exercício, deixa eu anotar aqui mesmo, né? Exercício um. Então tá lá, um corpo de massa 300 quilogramas passou pelo ponto A com velocidade VA igual a 1 metro por segundo, já anotei aqui. Então tá aqui a massa 300, velocidade do A 1 metro por segundo, por um trecho do ponto B com velocidade VB 5 metros por segundo, já anotei aqui. Nesse trecho, a linha reta que liga o ponto A ao ponto B tem inclinação, depois a gente vê essa parte da inclinação, que no item A não vai precisar, né? Eu faço o desenho para vocês, inclinado um certo ângulo θ, com uma direção na horizontal, ele dá o desenho, não é isso? Mas para a gente não vai interessar isso no ponto A, desprezando as dimensões do carrinho, é isso? O atrito, desprezando o atrito e a resistência do ar, adotando o G da gravidade igual a 10, está aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, e sendo de θ igual a 0,12, está anotado aqui, e que o carrinho demorou 4 segundos. Então, eu vou chamar isso de ΔT. Tá aqui, ó, ΔT, 4 segundos para ir do ponto A até o ponto B. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, item A. Duas perguntinhas. Primeiro, calcule a aceleração escalar média. A aceleração escalar média, tá certo? E depois ele quer saber o trabalho realizado pela força resultante, né, os que atuaram sobre o carrinho nesse trecho, certo? Então, mais para frente ele pede o trabalho da força resultante. Bom, então o que a gente vai fazer para começar no item A? Bom, vamos aplicar a definição, né? Isso, a definição de aceleração escalar média, a definição de aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Então, o que a gente tem? ΔV é a velocidade final. A velocidade final é VB, né, isso que nós temos, menos a velocidade inicial, que é VA que nós temos, e o ΔT, que ele nem deu o tempo final, o tempo inicial, já deu o ΔT total. Para nós temos todas as informações, então basta não errar nas continhas, tá certo? Então tá lá, VB igual a 5, o VA igual a 1, tá? E o ΔT igual a 4. Isto vai dar 5 menos 1 vai dar 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, a aceleração média. E olha que interessante, porque ele não coloca 5,0, 1,0, né? O tempo também não é 4,0. Então, a gente vai colocar o quê? Os algarismos significativos de acordo com o que foi dado. Então ele não vai colocar a resposta 1,0. A gente vai colocar simplesmente 1, tá certo? 1 metro por segundo ao quadrado, hein? Ao quadrado, porque é aceleração, não é isso? Sistema internacional, as velocidades estão em metros por segundo e o tempo está em segundos, a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Para encerrar o item A, ele pede o trabalho da força resultante. Como é que nós vamos fazer? Olha, eu vou usar o TEC, o Teorema da Energia Cinética, e vou fazer um comentário que eu faço muito com meus alunos, né? Professor Fitzgerald, mas quando é que eu uso o TEC? Porque o TEC a gente pode usar para uma infinidade de questões, não é isso?
E eu sempre brinco com meus alunos, professor, tira essa dica não ajuda em nada. É verdade, essa dica não ajuda em nada, mas é a verdade. O teorema da energia cinética a gente pode usar para uma infinidade de questões. Mas para que eu uso? Eu falo para meus alunos, quando é que a gente geralmente usa o teorema? Quando eu uso o teorema da energia cinética. Se ele fala em trabalho, velocidade ou energia cinética. É isso. E na questão ele deu as velocidades e está pedindo trabalho, né? Isso no caso, o trabalho é força resultante. Então, a questão, esse item, né, está pedindo para a gente usar o teorema da energia cinética. Então, tá lá. Né, o trabalho da força resultante pode ser calculado como a variação da energia cinética. A variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante vai ser a energia cinética final, no caso VB, não é isso? Menos a energia cinética inicial, mVA ao quadrado sobre 2, tá certo? Então fica lá, vamos colocar massa sobre 2 em evidência? Aí, acho que a continha fica um pouquinho mais fácil, né? Isso, VB ao quadrado menos VA ao quadrado. Tá, então isso aqui vai dar a massa 300 por 2, o VB vai dar 5 ao quadrado no caso, e o VA 1 ao quadrado. Então tá lá, ó, 300 por 2, eu não sei nem se vale a pena fazer o 300 por 2, né? Porque ele vai dar 25, não, acho que pode ser, né? Vamos deixar assim, ó, 300 por 2. Aí aqui vamos fazer direto, porque 5 ao quadrado dá 25, 1 ao quadrado vai dar 1, não é isso? 25 menos 1 vai dar 24. Então eu acho mais interessante, eu vou fazer meio de cabeça a continha aqui, ó, dividir o 24 por 2, que vai dar 12, não é isso? 12 vezes 3 dá 36, mais 00, 3.600 joules. Se você quisesse passar para a notação científica, poderia colocar bonitinho ali, ó, 3,6 vezes 10 a terceira joules, não é isso? Tá, 3.600 joules, correto? Vamos para o item B. Então tá aqui, ó, item B, exercício 1 ainda, não é isso? Exercício 1, item B. Tá? E só um detalhezinho, né? Voltando aqui no item A, ó. No item A. Tá. Então, aceleração, eu falei isso aí naquela aula, né? Naquela, ó, o que pode cair na prova de física da Unifesp? Eu comentei sobre aceleração, né? As fórmulas do MOVE, né? No caso, isso aqui não é um MOVE, né? A gente está usando a definição de aceleração média, mas é o clássico, né? A chance de cair é altíssima, altíssima, né? E o teorema da energia cinética eu havia comentado também. Não, ultimamente, os vestibulares, de uns anos para cá, têm gostado muito do teorema da energia cinética. Tem sido um tema recorrente nos vestibulares. Eu falei que a chance de cair era grande e realmente caiu, né? E olha que interessante, o item B, ele fala assim, ó, calcule a distância em linha reta, que eu vou fazer o desenho que tinha no vestibular, né? Que tinha lá na folha de questões do vestibular. Então, o desenho era mais ou menos assim, né? Tava aqui, ó. Tava aqui o item, o pontinho B, ele colocava assim mesmo, né? Ó, e aqui em cima o ponto A. Então estava aqui o carrinho, né? Vamos desenhar aqui o carrinho passeando, e aqui tá em linha reta, assim, ó, do pontinho A ao ponto B, e ele coloca aqui a inclinação, esse ângulo θ aqui, né? Tá, então eu sempre comento com os alunos que um bom desenho ajuda a gente a pensar. Olha que interessante aqui, ó. Quem a gente vai fazer? A gente vai anotar um nível de referência, o nosso nível de referência, o pontinho B. Tá? E daí, esta altura aqui, ó, isso aqui para mim vai ser, eu vou chamar de HA. Tá? E ó o que ele pede, a distância do ponto A até o ponto B. Então, a gente está montando aqui no desenho um triângulo retângulo. Essa é uma grande sacada a gente fazer, né? Olha lá, montar um triângulo retângulo, tá aqui o ângulo θ, ângulo de inclinação, a distância do pontinho A até o ponto B, no caso desse triângulo retângulo, é a hipotenusa, e a altura do ponto A, já que a gente está admitindo o ponto B como sendo um nível de referência, é isso, o ponto B, então vai ter altura zero, a altura do ponto A é exatamente esse cateto oposto nesse triângulo retângulo, o cateto oposto do ângulo θ, correto? Então, professor, como é que eu vou calcular a hipotenusa se eu não sei nada aí, né? A gente só sabe o seno do ângulo, né? Que ele tinha dado lá, o seno do ângulo θ valia 0,12, não é isso? Então, deixa eu até recapitular aqui, ó. O seno do ângulo θ valia 0,12, 0,12.
tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a parte da geometria, usando esse seno, que foi a dica da questão, e calcular. O que a gente pode calcular aqui? Não, a gente pode tentar calcular, se eu souber o HA, se eu souber o H, que é o cateto oposto, porque seno não é cateto oposto sobre hipotenusa, o AB é exatamente hipotenusa. Então, o segredo desta questão é a gente tentar calcular o HA. Professor, mas como é que eu vou calcular o HA? Então, vamos colocar aqui do lado, ó, como é que a gente pode calcular o HA? Né? Altura do ponto A. A altura do ponto A. Então, a gente pode usar a parte de energia mecânica, que eu falei que a chance de cair era altíssima, né? Eu até gravei uma aula para isso. Tá? Até gravei uma aula, foi na noite de Réveillon, faltar pouco tempo lá para a passagem da meia-noite, e eu gravei essa aulinha sobre energia mecânica, né, e falei que podia cair, falei, assista essa aula aí que a chance de cair é altíssima, e realmente caiu, né? Lá. Então a gente vai usar para energia mecânica, porque, veja, ele falou, despreza os atritos, despreza a resistência do ar, então é o que a gente chama de sistema conservativo, eu comentei nessa aula, tá no YouTube ainda aí, né? Aulinha de energia mecânica. Então, o sistema conservativo, a gente vai igualar as energias. Eu vou dizer que a energia mecânica no ponto A, em cima, né, na parte de cima, é igual a energia, ou em ponto inicial, não é isso? É igual a energia mecânica no ponto B, no ponto B. Tá? Então, é o que a gente chama de sistema conservativo, energia mecânica se conserva. Daí nós temos três modalidades da energia mecânica, né? Isso, energia cinética associada à velocidade, energia potencial gravitacional associada à altura, né? Isso, e a energia potencial elástica, que no caso não tem aqui, né? Associada a molas, elásticos, não é isso? Não tem nessa questão, então, basicamente, energia cinética potencial, então, vamos lá, no ponto A. No ponto A lá em cima, ele tem velocidade? Tem velocidade. Ele tinha velocidade VA que foi dada na questão. Então, ele tinha energia cinética, mva ao quadrado sobre 2, tá certo? Energia cinética. Tinha altura? Tem altura? Tem altura. A gente chamou de HA, não é isso? Tem altura. Se tem altura, tem energia potencial mgha, que é o que eu vou tentar responder. Isso, sabendo o HA, a gente descobre quanto é que vale a hipotenusa, que é o AB, não é isso? Então, vamos lá. No ponto B lá embaixo, tem altura, desculpa, tem velocidade? Velocidade tem, porque ele deu na questão, não é isso? Quanto é que valia? Vou até colocar de novo aqui, ó. VA valia 1 metro por segundo, tá? E o VB valia quanto? Acho que era 5, não é isso? Era 5 metros por segundo. Tá, então tem, no ponto B tem velocidade. Então, se tem velocidade, tem energia cinética mvb ao quadrado sobre 2. Mas não tem energia, não tem altura no ponto B, olha lá. No ponto B, eu chamei de NR, né? Nosso nível de referência não tem altura. Tá? A gente admitiu que no ponto B não tivesse altura para que a diferença de altura fosse exatamente o H. Certo? Então, essas são as energias que nós temos. Tá, então, o que nós podemos fazer? A primeira providência aqui, ó, é cancelar o M, ó, não vai depender do M. Tá? Tem M em todos os termos, então podemos cancelar o M. E vou ajudar vocês na continha aqui. Olha que interessante que eu vou colocar aqui, ó, de vermelhinho. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 2 aqui, ó, o MGH, e vou dividir por 2. Tá, eu gosto de fazer isso aí. Em outras aulas já fiz isso também, né? Quem costuma assistir minhas aulas, professor, mas se você está multiplicando por 2 e está dividindo por 2, você não está mudando nada. Isso, eu não quero mudar nada. Isso, eu não quero mudar nada. Mas qual a vantagem? A vantagem é que dá para cancelar os dois de baixo, ó. Todos os termos têm 2 no denominador, então já vai tudo embora. Então isso facilita muito a continha. Tá, então fica lá, VA ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais o G da gravidade, que é 10. A altura do ponto A nós não sabemos, multiplicado por 2, que estava vermelhinho, né? Mas eu já pus em azul aqui. E isso é VB ao quadrado, que é. Opa, já estava fazendo 25, é 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado. Tá, então está aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 10 dá 20, 20HA, igual a 5 ao quadrado, que é 25, tá certo? Isto vai dar 20HA igual a 25 menos 1, que dá 24. Então fica 20HA igual a 24 e finalmente 24 por 20 vai dar 12, 1 vai dar 1,2, não é isso? Vai dar 1,2 metro. Que não é a pergunta da questão, não é isso? Não é a pergunta da questão. Ele quer saber quanto é que vale a distância AB, não é isso? Mas sabendo agora a distância AB,
Tá certo? O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos lá. Né? Vamos fazer agora a parte de geometria, que não tem a ver com física, não é isso? Não tem a ver com física, tenha só a ver com a parte de geometria, no caso, trigonometria. Porque, veja, foi o que eu falei no comecinho do item aqui, ó. Ele deu seno, e o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, vou achurar esse triângulozinho. Olha aqui, agora não tem nada de física, hein? Tá? É só matemática, trigonometria. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vou colocar assim, ó. O seno do ângulo θ é o cateto oposto, que no caso é o HA, dividido pela hipotenusa, que é o que a gente vai chamar de trecho AB, que é a pergunta da questão. É isso. Quanto vale o trecho AB? Então, o seno de θ vale 0,12, 0,12, o HA vale 1,2, que nós calculamos, não é isso? 1,2 dividido por AB. Tá, o AB que está dividindo passa multiplicando. O 0,12 que tá multiplicando, teoricamente, ali, passa dividindo. Isto vai dar 1,2 por 0,12. Isto dá bonito 10 metros. Tá certo? E com isso, a gente encerra a questão número 1. Não esquecendo que precisa pôr as respostas lá, não é isso? Tá, então, eu vou colocar aqui do lado, tá? Porque ali vai ficar muito curtinho. Então, não esquecendo que no final você tem que colocar as respostas. Então, vou colocar bonitinho assim, né? Ó, respostas, tá lá. Item A, que era a resposta do item A, aceleração média, não é isso? Então tá lá, gama média era 1 metro por segundo ao quadrado. No item A ainda, né? Vamos colocar assim, ó, só para colocar na mesma linha, podia colocar embaixo, ponto e vírgula, trabalho da força resultante, que a gente colocou em notação científica, 3,6 vezes 10 a terceira joules, não é isso? E o item B, que a gente fez agora há pouco aqui, o trechinho AB valia 10 metros, tá certo? 10 metros, correto? Então, maravilha. E um detalhezinho, eu falei, né? Falei, a parte de energia mecânica tinha grande chance de cair. Então, essa questão inteirinha, né? Quem assistiu a minha aula lá no YouTube, né? Eu falei, vou falar de novo, que estava lá o tema, né? O que vai cair na segunda fase da Unifesp? Então, praticamente, essa primeira questão inteirinha eu falei que podia cair. Quem assistiu essa aula se deu bem, não é isso? Pessoal, vamos para a segunda questão, então? Um minutinho só. Aqui. Um minutinho só, deixa eu tirar aqui. Aqui, um minutinho só. Vamos passar para a segunda questão, então, hein? Minuto só. Vamos lá, então, pessoal. Então, vamos para o exercício 2. Exercício 2. Isso. Porque aqui na prova era exercício 12, né? Eu estou chamando aqui de exercício 2, mas na prova estava como exercício 12 lá. Então, ó, tá assim: um mergulhador e seu equipamento totalizam uma massa de 90 quilogramas. Então, tá aqui, já coloquei aqui, ó, massa 90 quilogramas. Estão em repouso, isso é importante, hein? Tá, vou até colocar em vermelhinho aqui, ó. Tá, daqui a pouco vai ser importante esta informação. Estão em repouso, não é isso? 30 metros abaixo, então tá aqui, ó. Chama de Hzinho, 30 metros abaixo da superfície de um lago de águas paradas, sem tocar o fundo do lago, a uma temperatura que eu chamei de θ1, tá? De 7 graus Celsius. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos lá embaixo. Considere a densidade da água, tá aqui, ó. A densidade da água 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, a aceleração da gravidade, G da gravidade igual a 10, é isso? E pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, correto? Então vamos em frente. Então vamos para o item A. Deixa eu só trocar a cor da minha canetinha aqui. Vamos colocar um azulzinho aqui, ó. Então vai lá, item A. Item A. Tá assim, ó. Represente na imagem inserida no campo de resolução e resposta a força que atua no mergulhador em repouso. É as forças, né? Isso, as forças que atuam no mergulhador em repouso, na posição como mostra a figurinha. Calcule a intensidade do empuxo em newtons exercida pela água do lago no mergulhador nesta posição. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Tá aqui o mergulhador, é isso? Isso. E aqui nós vamos desenhar as forças. Então, eu sempre comento com meus alunos, né? Isso. A gente costuma desenhar as forças. Geralmente a gente desenha as forças, né? Isso, se necessário, é óbvio, né? A gente mesmo desenha as forças para orientar o nosso raciocínio, para organizar o nosso raciocínio. Mas nesse caso, ele está pedindo para a gente desenhar, né? Isso. Então, eu comento, se ele está pedindo para a gente desenhar, então a gente precisa ter um certo capricho. Então, tá aqui, ó. Tá?
Então, vamos colocar aqui, ó, tá aqui a força do empuxo, né? Isso que, inclusive, ele pede para depois a gente calcular. Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só dar uma caprichadinha, tá aqui, ó. Força do empuxo, certo? Daí a gente coloca essa flechinha em cima, né? Tem um certo rigor aí de, né, isso, de linguagem, inclusive, vamos colocar assim, ó. Tá, e aqui a gente desenha força peso, tá aqui a força peso, daí a gente também põe a flechinha em cima para dizer que é uma força vetorial, né? Isso é uma grandeza vetorial. Então a gente põe essa flechinha em cima para ficar bonitinho. E mais do que isso, eu sempre comento, coloca uma legenda, tá? Vamos colocar uma legenda. Então vamos colocar assim, ó. Quem é a força peso? Tá lá, certo? E depois vamos colocar também quem é a força do empuxo. Professor, mas ele não sabe? Ele sabe que eu estou desenhando a força peso e a força do empuxo. Não, ele sabe, né? Isso ele sabe, mas ele está pedindo para a gente fazer isso, então existe um certo rigor, e eu sempre comento com os alunos, né? Prova de física, prova de exatas, geralmente, né? Mas vamos comentar de física. Eles querem avaliar os vestibulares, vão querer avaliar três coisas. Primeiro, se você sabe a matéria, né? Isso. Se a gente sabe a matéria. E depois, duas coisas. Ele quer saber se a gente tem um bom raciocínio e uma boa organização mental. Então, isso às vezes é explorado na questão, uma certa organização. Então, lá, escrever, né? Isso, escrever quem são essas forças aí. Tá certo? Então, deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha. Então, vamos lá, vamos escrever lá. Força gravitacional, vamos dar uma caprichada, né? Ó, quem é esse cara? É a força-peso, chamada força-peso, mas é a força gravitacional aplicada pelo planeta Terra, né? Isso, aplicada. Pode ser pelo planeta Terra ou pela Terra também, né? Pode ser assim, pela Terra. Tá certo? E é o empuxo, né? Então vamos lá colocar empuxo aplicado pela água, né? Isso. Quem é que está aplicando isso aí? É a pressão da água, né? Isso. Mas vamos colocar assim, ó, empuxo, é isso? Força de empuxo, então é empuxo aplicado pela água, é isso? Ou força do empuxo também pode ser, né? Aplicada pela água, tá certo? E um detalhezinho só, comenta, né? Professor, mas a força gravitacional não é devido à curvatura do espaço-tempo, de acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein? Não, não, não. Então, nos vestibulares a gente é mais simples que isso aí, né? Vamos na lei de Newton mesmo, na lei da gravitação de Newton, força gravitacional aplicada pelo planeta Terra. Não vamos complicar muito, né? Mas na verdade se você domina aí direitinho o assunto, a curvatura, isso não tem essa força gravitacional, mas vamos colocar, né? Isso de acordo com a lei da gravitação de Newton, a força gravitacional aplicada pela Terra, que matematicamente funciona também, então vamos nessa aí. Tá? E depois vamos calcular o empuxo que ele pede, né? Lá. Calcule o empuxo. Daí, se você assistiu a minha aula lá, né? O que que vai cair? De repente você deve estar pensando, professor Tchela, você não falou que ia cair empuxo lá, né? A fórmula do empuxo é a VG, não é isso? Densidade da água, o volume. Você não falou que isso ia cair. Então, mas não precisa usar essa formulinha. Tá? Não vai precisar usar essa formulinha, não. Tá? O que que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Ó, vamos lá, né? Ó. Deixa eu só voltar aqui, que acho que a internet está dando uma falhadinha aqui, né? Mas espero que não tenha prejudicado a gravação. Mas vamos lá. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou usar a primeira lei de Newton. Isso eu falei que podia cair, né? Leis de Newton, tá lá na aulinha, né? O que vai cair na segunda fase da Unifesp? Eu falei que leis de Newton, a chance era altíssima, que os caras adoram isso aí. Veja, o cara não falou que está em repouso, então o que a gente pode dizer? A primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton nos diz? A primeira lei de Newton nos diz que se um corpo está em repouso, as forças se anulam. E se as forças se anulam, nós vamos dizer que o empuxo que puxa para cima tem que ser igual ao peso que puxa para baixo. Tá? Então, nós vamos usar a definição, a formulinha do empuxo. Nós vamos simplesmente igualar a força-peso. Né? Força-peso, eu falei lá, decorre da segunda lei de Newton. Não é isso? Força resultante igual a MA, então peso igual a mg. Eu falei que isso podia cair, né? Eu falei, na verdade, daqui a pouco comenta aí, né? Essa prova inteira, eu falei, dessa prova inteirinha, a única coisa que teve que eu não falei que poderia cair, porque não faz parte do top 10, né? Do que eu chamo de top 10 das 10 matérias que mais costumam cair no vestibular, é o que a gente vai usar no item B, não é isso?
que é uma parte do item B, que é a chamada lei de Stevin. Tá? A única coisa que eu falei, porque não faz parte do top 10, né? Aquelas matérias que costumam cair sempre, lei de Stevin não está entre os top 10. Mas o resto disso, tudo que caiu nessa prova, eu falei que podia cair, né? Tá? Essa aulinha, quem assistiu aí, eu vou falar de novo, quem assistiu está no meu canal no YouTube ainda. Se deu bem, né? Então vamos igualar aqui, ó. Tá? A massa vale 90, o G da gravidade é igual a 10, então o empuxo dá 900 newtons. Certo? Eu vou colocar só ali, né? Vamos dizer assim, um preciosismo, vamos colocar em notação científica assim, ó, 9,0 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Isso, 900 newtons. Isto. Vamos lá, então? Vamos para a letra B. Vamos para a letra B agora. Vou passar para o próximo slide, tá lá, letra B. É isso? Ele pergunta assim, ó, na letra B. Tananã, como é que está? Em determinado momento, esse mergulhador libera uma bolha de ar. Não é isso? Então eu vou fazer um desenho, tá? Vou fazer um desenho, tá aqui, ó. Tá? O cara tá aqui numa profundidade, não é isso? Que a gente tinha notado lá, ó, vou colocar assim, ó, profundidade H1, que era 30 metros. 30 metros abaixo da superfície do lago, não é isso? A 30 metros, e ele libera uma bolha de ar de volume, que eu vou chamar de V1, né? Tá aqui, ó. Volume inicial, vamos chamar de V1, vale 14 centímetros cúbicos, 14 centímetros cúbicos, não é isso? Que sobe até a superfície a uma temperatura de 27. Então tá aqui, ó. E aliás, a temperatura, ele falava lá no comecinho que a temperatura era 7, né? Então vamos colocar aqui, ó, a temperatura inicial, que eu vou chamar de T1, ó, vale θ1, que era 7, né? Isso, 7 graus Celsius, mais 273, que eu já vou passar para Kelvin, isso que agora a gente vai usar a lei geral dos gases perfeitos, e aí, na lei geral a gente precisa usar em temperatura em Kelvin, então eu já vou somar 273, isso aqui dá bonito 280 Kelvin. Mas daí a bolha sobe e ela vai aumentar o volume, né? Isso, professor Vitiela, como é que você sabe que vai aumentar o volume? Ele nem está falando nada, eu sei porque a pressão lá em cima é menor. Isso, a profundidade maior, a pressão é maior, então o volume da bolha é menorzinha. Ela vai subir e vai aumentar o volume, tá certo? Que é um volume V2 que a gente não sabe, que aliás essa é a pergunta da questão, não é isso? Mas a gente chega lá. A temperatura ele falou que subiu para 27, então tá aqui, ó, vou chamar de T2, ó, a temperatura 27 graus Celsius, mais 273, não é isso? Vamos passar para Kelvin bonitinho, isto aqui dá bonito 300 Kelvin, opa, 300 Kelvin, e a bolha vai estar maior, né? Isso. Tá, vamos desenhar bonitinho aí. A uma altura, né, vamos dizer assim, uma profundidade, que eu vou chamar de H2, que é igual a zero. É isso. Aí, se a profundidade é zero na superfície do lago, a pressão P2 é igual à pressão atmosférica. Tá? E a pressão atmosférica foi dada lá no enunciado, que dava 1,0 vezes 10 a quinta Pascal ou Newton por metro quadrado, eu não lembro direitinho o que ele falava, acho que era Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, né? Mas vamos colocar na unidade que ele deu bonitinho aí, tá? Newton por metro quadrado, mas é a mesma coisa que Pascal, tá certo? E um detalhezinho, veja, vamos pro desenho lá embaixo, ó. Eu não sei a pressão lá embaixo. Eu não sei a pressão lá embaixo, que eu vou chamar de P1, tá? Deixa assim, não é isso? O que mais que ele fala aí, ó? Calcule o volume que eu falei, né? Isso, o volume dessa bolha lá na superfície do lago. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A primeira providência é a gente calcular a pressão P1. Isso, a pressão lá no fundo, não, né? Na profundidade de 30 metros, que eu vou chamar de P1. Tá aqui, ele não pergunta, mas eu preciso saber o P1. Professor, mas por que você precisa saber do P1? Eu preciso saber do P1 porque daqui a pouco, quando eu for calcular o V2, eu vou usar a lei geral dos gases perfeitos. A famosa P2, V2, T2 igual a P1, V1, T1, que eu falei que tinha grande chance de cair, né? E realmente caiu. Certo? Então, ó, de novo, então, ó, o que nós vamos fazer para calcular o P1? Nós vamos usar, deixa eu até escrever aqui, né? A chamada lei de Stevin, tá? Que foi o que eu chamei a atenção agora um pouquinho. Foi a única coisa que eu não falei que não ia cair, porque realmente não é uma matéria assim que, nossa, quase a chance de cair é altíssima. Não é, mas foi a única coisa. O resto foi tudo o que eu chamo de top 10, que eu tinha dado a dica que poderia cair, né?
Então tá aqui, ó, para quem não lembra lá de Stevin, tá aqui, ó, pressão numa certa profundidade de um lago, né, isso no oceano, numa piscina, é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é μgH, no caso H1, né? Já que eu quero calcular o P1, eu vou usar o H1. Tá, mas nós temos tudo, né? Então tá aqui, ó, pressão atmosférica ele deu, que é 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade, eu vou colocar de novo aqui, mas estava nos dados lá do comecinho, né? A densidade da água, eu tinha notado lá antes do item A, dava 1 vezes 10 a terceira, tá? Quilogramas por metro cúbico. E o G da gravidade também, deixa eu anotar aqui, que nós vamos precisar, eu tinha anotado já no começo da questão, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, então tá aqui, densidade da água, eu vou colocar 10 a terceira, só para ficar bonitinho, para poder caber assim. O G da gravidade dá 10 e a profundidade, que no caso é H1, vai dar 30, não é isso? Ah, beleza. Então, essa continha vai ficar assim, ó. P1 vai dar 1 vezes 10 a quinta, tá? E aqui vai ficar 3, né? Eu somo 10 a terceira, mais o 10 ali, mais um zerinho ali, vai dar 3 vezes 10 a quinta. 3 vezes 10 a quinta. Tá? Então, somando isso aqui tudo, nós teremos 4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá certo? E é isso que nós vamos precisar para usar agora na lei geral. Vamos lá, então tá aqui, ó, pressão P2, a gente sabe que é 1 vezes 10 a quinta. O volume V2 é o que nós queremos calcular. A temperatura T2 a gente já passou para Kelvin, lembrando que lei geral, né, esse par de gases perfeitos aí, a temperatura precisa ser Kelvin, sempre em Kelvin, então isso aqui vai dar bonito 300. A pressão P1 acabamos de calcular pela lei de Stevin, que é 4 vezes 10 a quinta. O V2 nós não sabemos e a temperatura T1 valia 280. Eita, o V1 a gente sabe, né? O V1 era 14, né? Então, peraí, o V1 é 14. Isso, o V1 é 14. Vamos lá, então, o que nós podemos fazer simplificação? Vamos fazer essa continha inteira, vamos ver o que dá para a gente simplificar. Então, aqui, ó, 10 a quinta, ó, 10 a quinta. Com 10 a quinta vai embora, um zerinho daqui vai embora com um zerinho daqui. Tá, calma, ainda vamos simplificar, não vamos fazer essa continha inteira, não. Vamos dar uma simplificada aqui. Deixa eu colocar de verdinho aqui. Olha o que eu vou fazer, ó. Esse 28 que tá no denominador aqui, ó. Tá, eu vou dividir com esse 14 que está aqui em cima e fica bonito 2, né? Isso, 28 por 14 dá bonito 2. Então vamos com calma, já daria, acho que até para fazer de cabeça ali, mas eu não sou muito fã de fazer isso aí, hein? Então vamos colocar, vamos ver o que sobrou, ó. Fica assim, ó, V2 dividido por. 1 vezes V2 é V2, né? Não vou nem colocar um ali. Dividido por 30, aqui fica 4 sobre 2. Tá, 4, agora eu vou fazer de cabeça já. 4 sobre 2 dá 2 vezes 30, vai dar 60, né? Então já está aqui, ó. V2, 60 centímetros cúbicos. Professor Futela, como é que você sabe que é centímetros cúbicos? Porque o V1 também era centímetros cúbicos, tá certo? E daí vou colocar aqui no cantinho, ó, né, as respostas. Não pode esquecer sempre, vamos fazer bonitinho, né? Tá lá, as respostas. Então tava lá, item A. O que ele pedia no item A? Ele pedia para fazer o desenho das forças. Então vamos escrever assim, o desenho das forças, ver figura, né? Que a gente já tinha colocado lá, ó. Ver figura, certo? Tá, e o empuxo, ele pedia para calcular empuxo, vamos colocar aqui bonitinho, ó, né? Em notação científica, que a gente pôs lá, 9,0 vezes 10 ao quadrado newtons. Tá, e a resposta da letra B foi o que a gente fez agora, né? Que era o V2, tá? V2 igual a 60 centímetros cúbicos, tá certo? Vamos lá, então? Então, dá uma paradinha aqui, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Nós vamos para o exercício 3 agora, não é isso? Minutinho só. Vamos lá, então, pessoal. Vou compartilhar com vocês o exercício 3 agora, que na prova era exercício 13, lá, não é isso? Então, ele diz assim, ó. Vamos lá, ao movimentar-se diante do espelho esférico côncavo, lembrando que eu falei, tinha até uma das aulas que eu gravei no YouTube, era isso aí, né?
Ah, tinha até colocado no título lá, ó, top 10, a chance de cair é altíssima. Eu não lembro como é que tinha colocado, vai cair, alguma coisa assim. Mas essa aula ainda está essa aula ainda tá no YouTube. Tá? Uma aula de espelhos e uma aula que eu acho uma aula muito interessante, porque geralmente não é uma aula que você vê por aí, né? Que é uma aula que eu faço uma comparação entre espelhos e lentes. E eu vou comparar as duas, porque a teoria é a mesma, é muito parecida, né? E eu falei isso aí. A chance de cair espelho-lente é altíssima e realmente caiu, não é isso? Então vamos lá, tá? Quem assistiu essa minha aulinha, a aula de espelhos e lentes que eu comparei, né? Fazendo tudo direitinho, as formulinhas, a tabela de convenção de sinais, ajudaria muito quem assistiu, se deu bem nessa questão, que tudo que ele pedia aqui a gente fez nessa aula aí, tá? E eu falei na aula lá que vai cair na prova no IFES, eu falei que a chance que era altíssima, é isso? Mas vamos lá, né? Então vamos resolver a questão. Diz assim, ó, movimentar-se diante do espelho esférico côncavo, uma criança percebeu a imagem de sua face formada no espelho apresentava características diferentes, não é isso? Porque o espelho côncavo é isso. Né? Dependendo da posição que você está, a imagem pode ser maior, menor, real, virtual. O espelho convexo não, né? Isso, se você, né, que no caso é um objeto real, se você está na frente do espelho convexo, a imagem vai ser sempre, eu falo nessa aulinha lá, né? Quem assistiu vai lembrar disso aí. Tá? A imagem é sempre virtual, direito e menor. Mas se é um espelho côncavo, realmente pode ser real, virtual, maior, menor, pode ser até igual, não é isso? Mas vamos lá. Dependendo da posição que está, considera que a distância focal. Então tá aqui, ó, já anotei aqui para vocês, a distância focal tá aqui, ó, mais 30. E eu falei nessa aulinha, professor, tinha, mas se é mais, não precisa colocar. Não, eu sei, né? Mas eu estou só chamando a atenção, porque além de estar fazendo a correção na prova com vocês, eu gosto também de acrescentar direitinho a teoria, fazer uma revisão da teoria, para entender direitinho os detalhezinhos do porquê e a gente amadurecer os conhecimentos. Então, é mais porque é côncavo, porque se ele falasse que era convexo, eu colocaria menos. Mas no caso, realmente, se você até esquecesse, não faria diferença nessa questão, não faria, não. Certo? Vamos lá em frente. Não, então, item A, já vai direto para o item A. Em uma primeira situação, essa criança está posicionada a 20 centímetros do espelho. Peraí. A criança é o objeto. E a distância do objeto até o espelho, no caso, é o que a gente chama de P. Então tá aqui, ó. P, a distância P vale 20 centímetros, tá certo? Que eu vou chamar de P1, tá? Porque no item B ele vai mudar as condições. Então eu vou chamar de P1, lá no item B eu vou chamar de P2, pode ser? Então tá aqui, vê a sua imagem maior, né, que o tamanho real, é isso? E daqui a pouco eu comento isso aí. Ó, tá, vamos supor que a gente não souber. Aí ele está dizendo que é maior, beleza. Calcule em centímetros a distância entre a imagem da criança e o espelho. Mas espera aí, distância da imagem até o espelho não é pelinha? Então tá aqui, ó. Tá, pelinha. Distância da imagem até o espelho é o pelinha, que eu vou chamar no caso pelinha 1, tá certo? E em seguida, calcule quantas vezes a imagem da face da criança é maior que sua própria face. Peraí, quantas vezes maior a imagem em relação ao objeto? Isso a gente chama de aumento, professor Fiala. Mas eu tinha que saber o que é o aumento? Seria bom saber, né? Tá, o que ele está pedindo é um aumento, tá? Simplesmente a aplicação das formulinhas. E estava lá na minha aulinha que eu falei de lentes e espelhos, está tudo lá na minha aula, certo? Calcule o aumento. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, então, como é que eu posso calcular o pelinha 1? O que eu posso fazer para calcular o pelinha 1? Deixa eu colocar para cá, ó. A gente pode usar a equação de Gauss, não é isso? A gente pode usar a equação de Gauss, mas eu falei na minha aula, a equação de Gauss, tem muita gente que erra as continhas, né? Precisa tirar o mínimo, tal, poderia ser, viu? Tá? Ou então usar a equação do aumento, né? Mas olha o que eu vou fazer, tá? Nesse item A, eu vou usar a equação de Gauss, tá? Daí no item B a gente usa a outra hipótese. Então vamos usar a equação de Gauss, tá aqui, ó. 1 sobre F, não é isso? 1 sobre F é 1 sobre P1, no caso, não é isso? Mais 1 sobre P'1, certo? 1 sobre F é igual a 1 sobre 30, tá? 1 sobre P1, o P1 vale 20, mais 1 sobre P'1. P'1 é o que a gente quer saber, é isso? P'1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 30, 1 sobre 20 passa subtraindo, não é isso? Já que está positivo, ele vai passar negativo. E isto é igual a 1 sobre P'1. Aí daí você tira o mínimo. Mínimo entre 30 e 20 vai dar 60. 60 por 20 por 30 dá 2, vezes 1 vai dar 2, não é isso? Depois tira o mínimo lá. 60 por 20 dá 3, vezes 1 vai dar 3, não é isso? É isto. Então, isto é igual a 1 sobre P'1. Então, fica 2 menos 3 dá menos 1.
sobre 60 é 1 sobre P'1. Tá? E, finalmente, o P'1 vai multiplicar em cruz, isso aqui vai dar menos 60 centímetros. Tá certo? E um detalhezinho, né? Ó, veja, por que que deu negativo? Deu negativo, eu tinha falado isso na aula de revisão, quem assistiu vai lembrar disso aí. Negativo no caso do P' é que a imagem é virtual. Virtual, tá certo? Mas, veja que interessante, né? Como é que ele pergunta? Falou assim, ó, calcule em centímetros a distância entre... Então, ele quer saber a distância. Ele não pediu cálculo pelinha. Tá, então eu vou chamar isso aí, então eu vou colocar assim, ó, eu vou chamar de D, tá? Vou chamar de distância, né? Então, portanto, a distância que eu vou chamar de D1, né? Isso, a distância da imagem, poderia até chamar assim, ó, distância da imagem, DI1, da distância da imagem. Em módulo, eu vou colocar em módulo, porque o pelinho é negativo, porque ele é virtual, não é isso? Mas em módulo, porque a gente quer saber distância, e distância não tem sinal, não é isso? É simplesmente 60 centímetros, tá? A distância da imagem até o espelho é 60 centímetros, correto? Vamos em frente? Tá, e ele pede o aumento, né? Isso quanto é que vale o aumento. Então, vou chamar isso aqui de segunda parte, né? Vamos colocar assim, ó, segunda parte da questãozinha, só para a gente se organizar aqui. Tá, o aumento que eu vou chamar de aumento 1, porque eu estou chamando isso aqui tudo de. Tudo que é do item A é 1, tá certo? Então, aumento 1. Então, o que que a gente pode fazer? Deixa eu aproveitar aqui a aulinha vamos dizer assim, a correção tá para recordar a teoria também, né? Ó, então tá aqui. Nós temos três formulinhas. Nós podemos usar I sobre O, o tamanho da imagem sobre objeto, que no caso eu não tenho, não é isso? Nós não dispomos. A gente pode fazer menos P' sobre P, ou ainda ou ainda fazer F sobre F menos P. Tá? Porque a gente tem F, tem P, então a gente pode fazer o menos P' por P, ou F sobre F menos P. Aí eu vou usar menos P' por P. No caso, P'1 dividido por P1, tá certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, menos P'1. P'1 foi o que a gente calculou, né? Que é menos 60 dividido pelo P1, que vale 20. Veja que menos com menos vai dar mais. Então, vou enfatizar aqui, né? De novo, o professor se é mais, não precisa colocar, é verdade, mas eu vou colocar, tá? Porque o sinal nessa parte, nessa matéria é importante, então vamos enfatizar aqui, ó. Mais 60 por 20 dá 3. Tá certo? Mais 3. O que significa? Mais 3 significa. Primeiro, o que que é mais, né? Isso, ó. Mais, no caso do aumento, significa que é uma imagem direita. Uma imagem direita, não é certo? E se é 3, significa que é 3 vezes maior, né? Ó, vou colocar assim, ó, 3 vezes maior. Tá, então deixa eu gastar um tempinho aqui, ó, um minutinho, para fazer um comentário com vocês que eu acho muito importante. Quer ver? Ó? É, olha que interessante, né? Ele já falava que era maior, não é isso? Ele já falava no texto, a criança se via maior. Então agora a gente descobriu que são 3 vezes maior, não é isso? E outro detalhezinho, só detalhezinho, assim, que eu acho interessante a gente pensar, né? Naquela aula que eu gravei, se você assistiu essa minha aula sobre o que falava de lentes e espelhos, eu falei isso aqui, era o caso 5. Isso aqui era o caso 5. Quando é que a gente podia colocar o objeto, né? Eu podia colocar primeiro antes do centro, podia colocar no centro, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o ponto, vamos dizer, no caso do vértice do espelho, que era o quinto caso, é isso aqui. Professor Teixeira, como é que você sabe? Porque o P é menor que F. Isso, o P é 20, o F é 30. Então, o F é 30, ele coloca uma distância menorzinha que a distância focal. Então, o objeto, no caso que é a criança, está muito próximo do espelho. É o caso 5, né? Era o caso, se você assistiu minha aula, você vai lembrar que eu falei isso aí. É o caso do espelho de maquiagem, né? Espelho de ótica, né? De ótica, que você vai lá colocar lente de contato, que você vai, e espelho de maquiagem, né? De ótica, o chamado espelho de aumento, simplesmente, né? Ou espelho de dentista também. Lembra que eu falei isso aí, o pequenininho, o espelho pequenininho que ele põe bem pertinho do seu dente para ver o dente maior? É esse caso aqui. Tá? Que o P é menor que F. Eu falei que a chance de cair era altíssima, os caras adoravam isso aí. E realmente caiu. Tá? Então eu já sabia. Inclusive que ia dar virtual. É isso, porque era imagem direita, né? Espelho de dentista, de maquiagem. A gente não se vê de ponta cabeça. Eu já sabia que era direita. Professor, mas se eu não soubesse tudo isso que você está falando, eu não sabia que ia dar, que era maior, que era virtual, que era o espelho de dentista, que era o espelho de maquiagem. Então, mas veja, eu fiz o item A inteirinho sem falar isso aí. Tá? Só estou comentando agora no finalzinho para
dar uma limpeza assim, né? E a gente poder pensar, já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Tá, então tá bonitinho aí, 3 vezes maior, imagem direita, com certeza virtual. Veja que toda virtual direita está batendo direitinho. Vamos lá? Vamos então agora para o item B. Tá aqui, ó. Item B. Tá, o que ele fala no item B? Em uma segunda situação, não é isso? Em uma segunda situação, a criança se afasta para 50 centímetros. Então, isso agora, a criança está a uma distância que eu chamei aqui de P2. Tá? Porque a distância da criança, a criança no objeto, então a distância do objeto é P. E no caso aqui, a segunda situação, eu vou chamar de P2. P2 igual a 50, mas o F continua 30. O F era 30, continua 30, tá certo? Vamos lá, calcule em centímetros a distância entre a criança, que é o objeto, e a imagem. Então, ele quer saber a distância entre o objeto e a imagem. Então, ele não quer saber a distância da imagem, que nem ele pediu no item A. Ele quer saber a distância entre o objeto e a imagem. Professor Fiera, como é que eu faço isso? Calma, chegaremos lá, né? Chegaremos lá, formada pelo espelho na segunda situação, blá, blá, blá. Então vamos lá. Olha, eu vou fazer algo parecido com o que a gente fez no item A, e primeiro eu preciso saber onde é que está a imagem, porque o objeto eu já sei onde é que está. Esse objeto, a distância é P50, eu preciso saber aonde a imagem está. Então eu vou calcular, vou começar calculando o P'2, o P'2, tá certo? Depois, sabendo o pelinho, a gente calcula a distância. Mas o que nós vamos fazer agora? Como no item A eu já usei a equação de Gauss, então aqui eu vou fazer diferente, até para a gente poder brincar com as formulinhas, né? Poderia usar a equação de Gauss? Sim, do mesmo jeito que a gente fez o item A. Mas olha o que eu vou fazer, eu vou usar as formulinhas do aumento. Então tá aqui, ó, I sobre O menos P' por P, que é F sobre F menos P. Tá, e eu comentei na minha aula lá, quem assistiu de lentes e espelhos, que eu falo que a gente pode fugir da equação de Gauss usando essas duas formulinhas. Então, vamos lá, né? Então, fica assim, ó, menos P'2, tá certo? P2 é P2, porque o F não é F2, o F não mudou nada, né? Então, fica assim, ó, menos P'2 sobre P2, que é 50, isto é igual a F, que é 30, por 30 menos P2, que é 50. Tá, eu acho mais interessante usar essa forminha do jeito que eu estou fazendo agora no item B do que usar a equação de Gauss que eu fiz no item A. Professor, então por que você não fez as duas maneiras desse jeito? Não, é só para a gente brincar com as forminhas, né? E mostrar para você, para acrescentar para vocês também que vai dar certo do mesmo jeito. Tá, eu acho melhor essa aqui porque não precisa tirar o mínimo, né? Não que a equação de Gauss seja o fim do mundo de difícil, não é isso? Mas essa aqui não precisa tirar o mínimo. Então fica assim, ó, 30 menos 50 dá menos 20. Tá, dá para tirar um zerinho daqui, ó. Tá, dá para tirar o menos com menos, ó. Menos daqui com menos daqui. Tá, e finalmente o P'2 vai dar, ó, 50. Vamos fazer de cabeça, ó, porque vai dar 3 por 2. 3 por 2 dá 1,5, não é isso? 1,5 vezes 50, você vai dar 75. Então tá aqui, ó. 75. E note que agora, menos com menos vai dar mais. Então isso aqui dá mais 75. Ó, novamente, professor Futiela. Mas se é mais, não precisa colocar porque você está colocando. Então, eu estou colocando porque nesta matéria o sinal é importantíssimo e vai fazer diferença aqui, ó. Ah, o que significa pelinha possível? Significa que a imagem é real. Professor Futiela, e o que vai interessar isto para esse item B? Vai interessar bastante, porque se a imagem é real para um espelho côncavo, ou melhor, para espelhos, não é isso? Para espelhos. Se a imagem é real, ela é do mesmo lado do objeto. É que espelho convexo não vai dar real, né? Vai ser sempre virtual. Mas no caso, se a imagem é virtual no espelho, que nem espelho da nossa casa, né? De manhã você vai lá, né, pentear o cabelo, escovar o dente. É um espelho, mas no caso é um espelho plano, mas funciona, a teoria funciona assim também, tá? Você vai uma imagem sua do outro lado do espelho, tá? Você aqui, o espelho, a sua imagem parece estar do lado do outro lado, era uma imagem virtual, do outro lado é virtual e real é do mesmo lado. Então, a gente, professor, ele faz diferença? Faz diferença para essa questão, vai fazer diferença assim, né? Ó, por que, vamos fazer um desenho? Tá aqui, ó, o espelho côncavo, está o espelho côncavo aqui, ó, o objeto, ele fala que está 50. Então está aqui, ó, o objeto bonitinho aqui, ó, a uma distância que eu chamei de P2, que é 50. Tá aqui, ó, P2 igual a 50 centímetros. Mas a imagem real, e toda real é invertida, né? Então eu já vou fazer o desenho bonitinho aqui, ó.
Tá? Não, não que faria diferença nessa questão, mas está aqui, ó. A imagem e esta distância aqui, ó, a distância da imagem até o vértice do espelho, tá aqui, ó, o vértice do espelho. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá, essa distância aqui, ó, ela vale 75. Tá, aqui é o pelinha 2. Pelinha 2. E novamente vou enfatizar, tá? Se a imagem é real invertida, no caso do espelho, é do mesmo lado do objeto, tá? E como ele pede a distância entre a imagem e o objeto, então a gente precisa saber que vai ter que fazer pelo desenho. Veja que agora não tem nada a ver com a matéria, né? Não tem nada a ver com física aqui, ó. Simplesmente uma questão matemática que a gente vai tirar pelo desenho, ó lá. Qual a distância entre a imagem e o objeto? Não é isso que é o que ele pergunta aí lá, tá? Que eu chamei de Dzinho. A distância Dzinho vai ser, no caso, P'A 2 menos P2, tá certo? Então, eu vou escrever assim, ó, pelo desenho. Deixa eu fazer aqui embaixo mesmo, né? Ó. Tá, pelo desenho. Tá? A distância Dzinho vai ser, professor, então posso decorar? É sempre P'A menos P? Não, não, sempre não, né? Sempre não. Nesse caso, tá? Inclusive porque o P'A é maior, é isso? P'A é maior. Se o P fosse maior, a gente faria P menos P'A, tá certo? Mas vamos colocar aqui, então, ó, a distância vai ser P'A 2, que é 75. Então, eu estou fazendo em vermelho, né? Mas peraí, agora já come... Deixa eu só apagar aqui, o resto eu faço de azulzinho, que é vermelho fica meio cansativo, né? Peraí. Deixa eu só trocar aqui a cor que a gente estava usando, né? Então fica 75 menos 50. Isto vai dar bonito 25. Tá? Então a distância entre a imagem da criança e a própria face da criança, que o objeto é 25 centímetros. E com isso a gente encerra o item B, encerra a questão, tá? Não esquecendo que a gente precisa pôr lá bonitinho no final as respostas. Então tá aqui, ó, respostas. Item A. Que ele pedia? A distância era a distância, eu chamei de distância, né? Ó, a distância entre a imagem e eu chamei de DI, né? Isso, DI1. DI1, tá certo? Valia 60 centímetros e ele colocava que ele pedia só quantas vezes maior, né? Pode colocar assim, ó, I3, tá? No I3, porque ele pede quantas vezes maior. Ele não pedia assim? Quantas vezes a imagem é maior? Três vezes, tá certo? Pode deixar só três mesmo. E a letra B, ele pediu o que a gente colocou agora, tá? Que é a resposta do D, né? Do item B. Dzinho, 25 centímetros, tá certo? Maravilha. Então aqui a gente já fez três questões das cinco, nós já fizemos três. Vamos para a quarta questão. Deixa eu só tirar aqui do compartilhamento. Um minutinho só. Vamos lá então, pessoal. Vamos para o exercício 4. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá aqui, exercício 4, que era o 14, não é isso? Então vamos lá. Dizia assim, ó, exercício, questão 14, não é isso? Exercício que eu vou chamar de 4 aqui. A velocidade do som no ar em metros por segundo pode ser calculada com boa aproximação pela expressão, tá lá, a velocidade que eu anotei já aqui para vocês, ó. 330, não é isso? 330 mais 0,6 θ, onde θ é a temperatura do ar em graus Celsius. Beleza. Tá, professor, mas eu preciso saber essa formulinha? Não, ele deu, né? Ele deu a formulinha, vamos trabalhar com essa formulinha do jeito que ele deu aí. Letra A, já vai para o item A lá. Calcule a frequência em hertz de uma onda sonora de comprimento de onda lambda, né? O que eu vou chamar de lambda 1. Tá? Porque lá no item B, ele vai ter um outro lambda, vai ter uma outra frequência, então no item B eu vou chamar tudo de 2. Então aqui eu vou chamar de F1 e vou chamar, então a perguntinha é o F1, o lambda 1 ele já deu o comprimento de onda, tá? Cuja temperatura do ar, que eu vou chamar de θ1, é 20 graus Celsius. Professor Tiago, como é que eu vou fazer isso? Mas espera aí, ó, veja. O que, que eu posso fazer? Usar a famosa formulinha veloz da lambda F, que eu falei que a chance de cair era altíssima, que os caras adoram no vestibular, às vezes cai na primeira, na segunda fase do mesmo ano, às vezes cai mais de uma vez na mesma fase, e a chance de cair é altíssima, e realmente caiu. Eu falei que podia cair, que a chance era altíssima, né? Então, mas o que, que eu vou fazer? Ó? Antes de calcular, eu vou usar a velocidade da lambda F, não é isso? Mas antes disso, eu preciso calcular a velocidade. Tá, o que, que eu vou fazer? Então, eu vou calcular primeiro o V1. Tá? Como é que nós vamos calcular o V1? Eu vou usar a formulinha que ele deu em função da temperatura, porque ele deu a temperatura, não é isso? Então tá aqui, ó, velocidade, ele não falou que a velocidade é 330? 330 mais 0,6 vezes θ. Tá, eu quero calcular o V1, é só usar o θ1 que ele deu, tá certo?
Em posse disso, daqui a pouquinho, como é que eu calculo F1? Daí, finalmente, a gente usa a formulinha velocidade lambda F, que os caras adoram no vestibular. Tem caído, falei, né, em quase todas as fases, primeira, segunda fase, mas às vezes mais de uma vez numa fase só até, né? Tá, então, daí eu vou chamar de V1, lambda 1, e eu calculo o F1. Vamos lá, então? Então, ó, é só não errar na continha, ó. Tá? Não tá difícil, não. Tá aqui, ó, 330 mais 0,6 vezes o θ que ele deu, em grau Celsius, bonitinho aí, né? Ele falou que valia 20. Então, isso aqui vai dar 330 mais 0,6 vezes 20, isso aí vai dar 6 vezes 2, que dá 12, né? Vai dar 12, então isso aqui vai dar 342 metros por segundo, tá certo? Vão jogar na fórmula velocidade lambda F, então tá, aliás, deixa eu até isolar já a frequência, que daí já fica até mais bonitinho de fazer a continha. Não, a frequência é a velocidade sobre o lambda. Tá? Então fica assim, F1, o V1 nós calculamos agora, que é 342, o lambda 1 valia 0,57. Essa continha é meio ingrata, né? Essa continha é meio ingrata. Eu vou já colocar direto aqui, que eu já fiz isso da 600. Dá bonitinho 600 isso aí, né? Tá, dá bonitinho 600 Hz, ou se você preferir, colocar bonitinho em notação científica, fica assim, 6,0 vezes 10 ao quadrado Hertz. Correto? Vamos em frente? Vamos para a letra B agora. Letra B. Letra B, ele fala assim, ó, considere uma onda estacionária produzida dentro de um tubo sonoro, né, de 0,70 metros de comprimento, aberto numa extremidade e fechado na outra, então é um tubo fechado, não é isso? Conforme a figurinha. Aí, ó, que interessante, né? Eu sempre falo com meus alunos nos meus cursos, falo assim, ó, a chance de cair velocidade lambda F é altíssima, cair cordas sonoras já é, né? Cordas sonoras, já a chance é um pouquinho menor, mas costuma cair bastante. Tubos já cai um pouquinho menos, né? E quando cai, cai tubo aberto, né? Isso. E tubo fechado é o que cai menos. E quando cai tubo fechado, eu comento com os alunos, cai o primeiro harmônico. E não é nada disso, né? Fala, professor, tá vendo lá? Caiu tubo fechado e não era o primeiro harmônico, né? É verdade, Tomás, isso é verdade, né? Mas ele já deu o desenho. Então o cara foi camarada, né? O cara foi até certo ponto camarada. Então olha o que eu vou fazer aqui, quer ver, ó? Tá, o que a gente precisaria saber é isso aqui, ó. Tá, o que a gente precisaria saber que a distância entre nó, né? Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isto aqui é um nó, certo? E eu vou até fazer o ventre de outra cor, é um preciosismo aqui, mas eu acho interessante a gente fazer isso, ó. Tá aqui, ó, um ventre, um ventre e outro ventre. E o que a gente tem que saber sempre, né? Que dá até para fugir das decorebas, lá das forminhas decorebas do tubos fechados, não precisa disso. Eu nem gosto de ficar decorando aquelas forminhas de tubos fechados, nem tubos abertos. O que a gente precisa saber direitinho é que isso aqui, ó, a distância de um ventre até um nó é lambda sobre 4. Tá certo? Olha lá, de um nó até um ventre, tá aqui, ó, de um ventre até um nó é mais lambda sobre 4, de mais um nó até um ventre é mais um lambda sobre 4, de um ventre até o nó mais um lambda sobre 4, mais um lambda sobre 4. Estou fazendo desenho, mas talvez você também não precisaria fazer. Se bem que numa questão dissertativa, segunda fase, é bom fazer no desenho também, porque o cara vê. Olha lá, não precisa ficar escrevendo um texto, né? Vou explicar tudo o que eu pensei. Não, um bom desenho, você coloca isso, o cara olha e o examinador ele olha e sabe o que está fazendo. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 7, não é isso? Nós temos 7 quartos de lambda. Então, vou colocar assim, ó. Pelo desenho, professor Tiago, o que você está tentando calcular? Estou tentando calcular o lambda, não é isso? Tá, estou tentando calcular o lambda. Então, eu vou colocar assim, ó, vou tentar começar a calcular o lambda, mas é isso que ele pede? Não, então vamos ver o que, que ele pede, né? Então tá assim, ó lá, na figurinha, conforme a figurinha. Então vamos em frente, ó. Calcule a temperatura. Tá? Esta é a pergunta da questão, que eu vou chamar, então, aqui no caso de, eu vou chamar de lambda 2, é isso? Vou tentar responder o lambda 2, porque a perguntinha da questão é o θ2, olha lá, calcule a temperatura, a nova temperatura que eu vou chamar de θ2, sabendo que a frequência emitida, que eu vou chamar de F2, está anotado já bonitinho aqui, ó, tá 945. Eita, eu coloquei metros, mas é em hertz, né? Frequência
eu cortar aqui que eu já tinha escrito. Eu vou colocar aqui, ó, frequência em Hertz, 945 Hertz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o lambda, que dá para fazer pelo desenho, tá? Não precisa saber fórmula decorada nenhuma, tá? Só pelo desenho. Exige que a gente saiba, pelo menos, que de um nó até um vento é lambda sobre 4. Então, tem aqui, ó, 7 quartos de lambda, não é isso? Ou 7, vamos colocar, dá na mesma aqui, né? 7 lambda sobre 4. Isto é igual a 0,70 metro, tá certo? Então fica, vou fazer de cabeça, ó, 0,70 por 7, o 7 vai passar dividindo, dá 0,1, vezes 4 dá 0,4, não é isso? Então dá 0,4 metro, que é o lambda 2, tá certo? Que é o lambda 2. Então vamos fazer aqui mesmo, ó, vamos fazer aqui embaixo a continha. Antes de calcular o θ, professor, mas como é que eu vou calcular o θ? Eu vou calcular o θ pelaquela formulinha que ele deu. Lá no comecinho da questão, desde que eu saiba a velocidade, não tinha velocidade em função do θ? Ou no caso, o θ em função da velocidade. Eu vou tentar calcular o V2. Sabendo o V2, a gente consegue calcular finalmente o θ2, tá certo? Então tá lá, como é que eu calculo o V2? Fácil, formulinha, velocidade é lambda F de novo, né? Umas formulinhas top 10, top dos top 10, os caras adoram isso aí. Tá? Velocidade 2 é lambda 2 F2. Tá? O lambda 2, nós descobrimos que é 0,4 vezes a frequência que ele deu, que é 945 Hz. Fazendo esta continha, nós temos que a velocidade vai dar 378. 378. Tá? 378 metros por segundo. Finalmente, vou pegar a formulinha que ele deu lá, não é isso? Velocidade era 300 mais 0,6 vezes θ. Tá certo? No caso, se eu tiver o V2 que eu tenho, eu consigo calcular o θ2, tá certo? Vamos lá, então? Então fica assim, ó, 378 é 300 mais 0,6 θ2. Tá, já vou fazer, vamos fazer direto para sobrar um espaçozinho para a resposta, ó, 378 menos 300 passa a subtraindo, vai dar 78. E finalmente 78 dividido pelo 0,6, né? Isso, o 0,6 que está multiplicando vai passar dividindo. 78 por 78. Era 330? Era 330 a formulinha, né? Peraí, a formulinha é 330. Deixa eu só trocar aqui. Quase, ó, 330, né? A formulinha que ele deu, tá? 330. Então, no caso, é 378 menos 300, dá 48. Agora sim. Tá, e 48 por 0,6 dá bonito 80. Tá? 80 graus Celsius. Tá? Lembrando que a gente sempre precisa pôr as respostas bonitinhas no final, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó. Respostas. Respostas. Isso, tá lá. Item A. Ele pedia frequência, né? Isso, então tá lá, frequência que eu chamei de F1, né? Vou colocar aqui na resposta também, 6,0 vezes 10 ao quadrado hertz, tá? E a letra B, que acabamos de fazer aqui, tá 80, né? Eu vou chamar de θ2, tá? 80 graus Celsius. Isso. Maravilha? Então vamos lá para a última questão agora, exercício 5, que era a questão número 15. Vamos lá então? Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Minutinho só. Vamos lá então, pessoal, para o exercício 5 e último, né? Que é a questão 15. Então, deixa eu compartilhar o material com vocês. Vamos lá. Então, exercício 5, que é a questão 15, questão de elétrica, é isso? Ó, lembrando aí, né, novamente aí, que é a parte de elétrica, essa parte de URI, né? Isso, quem assistiu meu aula lá, o que vai cair na prova da Unifesp, na segunda fase? Eu falei URI, pio, né? Potência, energia pelo tempo. Eu falei, isso era o clássico. Quem assistiu isso aí, essa minha aula, se deu bem, porque foi exatamente o que caiu nessa questão. Vamos lá, então? Diz assim, ó, a figura mostra dois circuitos elétricos diferentes montados com dois resistores R1 e R2. No circuito 1 eles estão em série, no circuito 2 eles estão em paralelo, não é isso? No circuito 1, desculpa, a força, o gerador ideal, não é isso? O gerador ideal fornece uma tensão, então eu já coloquei aqui, ó, U, não é isso? Vou chamar de U,
48 volts, e no circuito 2 eles estão em paralelo, tá certo? Então diz assim, ó, no circuito 1, o gerador fornece aos resistores uma corrente elétrica de intensidade I, não é isso? E uma potência total que eu vou chamar de potência 1, tá aqui, ó. Por que que eu estou chamando de potência 1? Porque ele falou que é no circuito 1. No circuito 1, então eu vou chamar de potência 1, P1, 48 watts. No circuito 2, que eles estão em paralelo, não é isso? As correntes que passam pelo 1 chama I1, na corrente que passa pelo resistor 2, ele chama de I2, não é isso? R1, I1, R2, I2, é isso, meio óbvio. E ele fala que o R1 é 3 vezes maior que o R2. Opa, então tá aqui, ó. O R1 é 3 vezes maior que o R2. Vamos lá, então. Dar essas dicas, vamos para o item A. Então, assim, ó, no circuito 1, que os caras estão em série, né? Os resistores estão em série, ele pergunta assim: quanto é que vale a corrente I? Primeira perguntinha, tá aqui, ó. Quanto é que vale a corrente I? E depois a energia elétrica, né? Isso dissipada nesse circuito em 1 minuto. 1 minuto também conhecido como 60 segundos, porque precisa estar no sistema internacional, porque a gente vai calcular energia em joules, ele não pediu energia em joules. Energia em joules, sistema internacional, o tempo precisa ser dado em segundos. Então vamos lá. Tá, deixa eu só trocar a cor da minha canetinha aqui para ficar mais bacana. Então vamos lá. O que a gente pode fazer para calcular a corrente? Veja, ele deu a potência no circuito 1, deu a tensão e quer saber a corrente. Então a famosa fórmula do Pio, eu falei que a chance de cair era altíssima. A fórmula do Pio, do Pu e tanto faz, não é isso? Então eu vou chamar de P1, não é isso? E aqui vamos chamar simplesmente de U, não é isso? Então, vai lá, fica então, potência P1, ele falou que é 48, não é isso? 48 watts é a corrente I e o U vale 48 volts. 48 por 48, então tá lá, metade do item A, nós já matamos, a corrente vale 1 ampere. 1 ampere, 48 por 48 vai dar 1. E como é que a gente calcula agora a energia? Pô, vou usar a definição de potência. Potência na energia pelo tempo. Se eu tiver a potência e o tempo, e eu tenho a potência e o tempo, acabou o item A, tá certo? Então fica assim, ó, potência 1. Opa, tá aqui, ó, potência 1. É isso? A gente vai chamar aqui de energia 1. E delta T1 também, eu chamei de delta T1 ali, não é isso? Então a potência vale 48. Aliás, vamos até já isolar a energia, tá aqui, ó, energia 1 é a potência 1 multiplicado. O tempo que está dividindo passa multiplicando, não é isso? Então já fica bonitinho assim, ó. E1, a potência vale 48, o tempo vale 60, tá? E fazendo essa continha, 48 vezes 60, isto vai dar 288, 2.880 joules, também conhecido, né? Vamos fazer aqui um preciosismo, vamos colocar em notação científica, 288 vezes 10 à terceira joules, tá certo? E com isso a gente já encerra o item A, correto? Vamos para o item B, então? O último item da prova está lá. 3 perguntinhas, né? Isso, item B, ele coloca assim, ó. Qual a razão, né? Isso, a divisão, a razão, fração, proporção, tudo a mesma coisa, ou comparação. Quanto é que vale 2 sobre 1? Né? Lembrando que 2 é a corrente que passa pelo resistor R2 e 1 é a corrente que passa pelo R1 no circuito 2, tá? Isso, os dois aqui no circuito 2, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, no circuito 2. Lembrando que no circuito 2 os resistores estão em paralelo. Isso é importante, professor Futiela? Com certeza é, né? Vamos notar aí. E depois ele ainda quer saber quanto é que vale o R1, quanto é que vale o R2. Eu coloquei o R2 primeiro, você vai ver porque vai ser mais fácil calcular o R2, então deixa assim. Tá, como é que eu faço? Bom, primeiro detalhezinho, veja, eles estão em paralelo. E se eles estão em paralelo, o que que eles têm em comum no circuito 2, né, que estão em paralelo? Eles têm a mesma tensão. Então, vamos colocar assim, ó, o 2 é a mesma tensão o 1. Isso é uma característica dos resistores em paralelo, tem a mesma tensão. E a formulinha do U é igual a RI, não é isso? U é igual a RI, então tá aqui, o 2, R2 e 2, tá certo? E o 1 vale R1 e 1. Ô, professor Futiela, você deve estar pensando, mas a gente não sabe
quanto é que vale o R1, quanto é que vale o R2. Então, mas ele fala lá, ele dá no texto, a gente anotou no slide anterior, que o R1 era 3R2, não é isso? Então, deixa assim, ó, R2 e 2, tá, o R1, vamos colocar assim, ó, o R1 é dado, que vale 3R2 vezes I1, tá certo? Então, o que que nós temos aqui, ó? Veja que R2, deixa eu trocar a cor aqui da canetinha, só para mostrar que eu estou cancelando, ó, o R2 com R2. Então, tá aqui, ó, R2 com R2. Certo? Então, já sai aqui I2, ó, já sai bonitinho o que ele pediu, ó. O I1 que está multiplicando do outro lado passa dividindo. I2 sobre I1 vale 3. Maravilha, tá? Vale 3. Então, um terço do item B a gente já matou, tá certo? Como é que a gente vai fazer agora para calcular o R1 e o R2? Então, olha que interessante. Eu vou pegar uma dica lá do circuito 1. Professor Fiala, mas pode fazer isso? Pode. Pode fazer, porque, veja, ele pediu a relação das correntes no circuito 2, mas agora ele pediu o R1, R2, então tanto faz se eu usar as informações do circuito 1 ou do circuito 2. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar a informação do circuito 1, tá certo? Porque no circuito 1, que eles estão em série, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar a formulinha do Uri. Tá, então tá aqui, ó, formulinha do Uri, U igual a R, porque o U lá no U, né, isso, no item, no circuito 1 ou no circuito 2 também, valia 48 volts, não é isso? 48 volts. A resistência, aliás, deixa eu continuar escrevendo U, daqui a pouco eu substituo. Deixa eu só te mostrar que o R, olha que interessante, ó, o R eu vou somar R1 mais R2. Certo? Professor Fittila, por que que você está somando? Eu estou somando porque esses caras no circuito 1 estão em série, tá certo? Então, vamos lá. Então, fica assim, ó, eu estou somando. E mais um detalhezinho, veja, porque o R1 ele não falou que é 3 vezes maior que o R2? Então, fica assim, ó, R1 é 3, R2 mais R2 vezes I. Então, por isso que eu coloquei o R2, que é mais fácil a gente calcular o R2. Tá, o U ele falou que era 48, tá? 3R2 mais R2 dá 4R2. Não precisa do parênteses, mas eu vou colocar. E o I, nós já havíamos calculado lá no item A. Tá? O circuito 1, a corrente do circuito 1, a gente tinha calculado no item A que valia 1, não era 1? Era 1, tá certo? Valia 1 ampere. Então, isso aqui vai dar 48 por 4, já sai que o R2 vai dar 48 por 4, vai dar 24, isso aqui vai dar 12. 12 ohms, tá certo? E como é que eu vou calcular o R1? Bom, pela dica que ele deu. Ele não falou que a dica não era que o R1 era 3 vezes maior? Então vamos colocar assim, ó, o R1 era 3 vezes maior que o R2, certo? Como eu já tenho o R2, então matou o probleminha, porque o R2 dá 12 e se a gente multiplicar isso por 3, isso aqui vai dar 36 ohms, tá certo? E com isso a gente encerra a última questão, não esquecendo que vamos colocar bonitinho as respostas, não é isso? Então estava lá, item A, ele pede a corrente no primeiro circuito que dava 1 ampere e ainda pede a energia, não é isso? A energia que a gente colocou bonitinho em notação científica 2,88 vezes 10 a terceira joules. A letra B, a razão entre as correntes I2 sobre 1 vale 3. Tá? Só que daí a gente põe aqui na sequência, bonitinho, R1 primeiro, né? Tá, eu calculei primeiro R2, mas na resposta vamos colocar R1 primeiro, que vale 36 ohms, e o R2 vale 2 ohms, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra, né, essa correção da prova da Unifesp. Deixa eu interromper aqui, tá? E daí, turma, o que eu posso falar para vocês? Espero que você tenha ido bem, tenha assistido as minhas aulas aí, que eu falei, né? As aulas que eu dei dicas do que poderia cair, né? Dei aulas, inclusive, do conteúdo que podia cair. Espero que você tenha assistido, tenha ido muito bem nessa prova e tenha passado na prova da Unifesp e o ano que vem esteja cursando já o seu curso, né? O curso dos seus sonhos na Unifesp, tá certo? E hoje, o que é dia hoje? Hoje é dia 8, não é isso? Hoje é dia 9 já, né? Ontem foi dia 8, domingão, hoje segunda-feira, dia 9. Então, pessoal, comecinho do ano, tá? Feliz ano novo para vocês.
tá? Sucesso total, já falei isso aí em outras oportunidades, tá? Que tudo que você deseja de bom aconteça esse ano na sua vida, tá? E se você é meu aluno, né, ou tá assistindo esse conteúdo também aí, que você esteja, né? Que o seu sonho se realize, seja um ano de muita saúde, muita prosperidade, muito dinheiro, né? Que tudo bom se realize e que você esteja na universidade, é óbvio, no curso dos seus sonhos, tá certo? Pessoal, mas fique comigo aqui também, mesmo que você passe na faculdade. Esse meu canal, no ano que vem, vai ter um monte de novidades, entrevista dos ex-alunos, né? A parte de carreiras também, a gente vai ampliar um pouquinho esse canal, falar sobre carreiras, projeto de vida. Então, vai ter muita novidade nesse ano. Eu falei, o ano que vem? Será que eu falo isso aí? Acho que é que já está tarde, já são meia-noite e meia aqui, né? Meia-noite e 36 já aqui. Pode ser que tenha falado ano que vem, não. Esse ano, né? Esse ano, meu canal promete bastante coisa bacana. Fique aqui, tá? Se você não se inscreveu no meu canal, ainda se inscreva no meu canal. Curta, comente, compartilha com as pessoas que você gosta também. Tá aí no mais, um grande abraço. Obrigado por ter ficado aí comigo nessa correção. Um grande abraço, sucesso pela vida aí e não perca os próximos vídeos aí. Grande abraço, até mais, hein?